Bom dia, turma. Hoje a gente vai corrigir as atividades da última aula sobre equações exponenciais, certo? É da página 160, a número 19 e a 20, tá? Bom, é sobre equações exponenciais. Bom, numa equação exponencial, a nossa incógnita sempre vai estar lá no expoente, certo? E nosso objetivo é descobrir qual é o valor que satisfaz essa equação, ou seja, qual é o valor do x que vai satisfazer essa igualdade, tá? Então, nosso objetivo aqui, ó, na letra A, tá? É igualar essa igualdade na mesma base. Então, aqui, ó, eu tenho a base 10, certo? Esse 1000 aqui, ó, eu consigo transformar numa potência onde a base seja 10. 1000, se eu fatorar o 1000, eu consigo escrever ele, é a mesma coisa que 10 ao cubo, né? Se eu fatorar e dividindo, né, ó, tenho 3 zeros. É a mesma coisa que 10 ao cubo. Então, é a mesma coisa que 10 na x igual a 10 ao cubo. É uma igualdade, né? Tava aqui. Então, ó, então como tá na mesma base, 10 e 10 tem uma igualdade que eu consigo cortar as bases. Ou seja, se a minha base é igual, tem uma igualdade, significa que os expoentes é igual. Logo, meu x é igual a 3. Então, a solução dessa equação aqui, exponencial, é 3, beleza? Agora, na B aqui, ó. O objetivo é descobrir o valor do x aqui, né? Então, o que eu fiz aqui, ó? O 0,1, e aqui eu tenho 10, certo? Eu vou tentar transformar esse 0,1 na base 10. Então, o que eu fiz? 0,1 é 1/10. Eu botei a mesma coisa que 10 na menos 1. Olha só, como ele é um número pequeno, o expoente tem que ser negativo. Então, na base 10, e como tá andando uma casinha para cá, ó, negativo aqui 1, certo? Então, é 10 na menos 1. Então, troquei esse 0,1 por 10 na menos 1, certo? E como aqui tem 2x, agora eu fiz essa multiplicação aqui, ó. Menos 1 vezes 2x dá menos 2x, ok? Daí agora tá na mesma base, 10 e 10, cortei. Então, ficou menos 2x igual a 1. Daí, o menos 2 tá multiplicando o x, eu passo esse menos 2 para o outro lado dividindo, né? Dividindo 1, ó. Então, ficou menos 1 sobre 2. Então, a solução é menos 1/2. Esse menos aqui, ó, na divisão, mais com menos fica negativo. Então, a solução dessa função exponencial aqui é menos 1/2. O que significa a solução dessa função exponencial, né? Que para satisfazer essa igualdade, o x tem que ser o valor que eu encontrei. Nesse caso da A aqui, ó, se eu substituir no lugar do x o 3, vai satisfazer essa igualdade. 10 elevado na 3 é 1000, né? Então tá, a C. Olha só, eu tenho que dar um jeito de transformar os dois lados na mesma base. Observando os números que eu tenho aqui, eu consigo transformar os dois lados na base 10, certo? O 1000 é 10 ao cubo, porque eu tenho 3 zeros aqui, número grande, né? Agora aqui, ó, 0,001, como o número é pequeno, o expoente é negativo, correto? E como aqui, ó, eu tenho 3 casinhas depois da vírgula, é menos 3. Então, 10 na menos 3. Daí o x tá lá, ó, só fiz essa multiplicação. Menos 3 vezes x, menos 3x. Agora eu consegui cortar, né? Por quê? Porque tá na mesma base, ok? Cortei o 10, sobrou os expoentes, ó. 3x igual a 3. Daí, esse menos 3 tá multiplicando o x, ele passa dividindo. Daí, na divisão, mais com menos, fica menos, né? E 3 dividido para 3 é 1. Então, a solução é menos 1, ok? Na letra D, a gente tem essa equação exponencial aqui. É uma equação exponencial porque o x está lá no expoente, certo? Como que eu vou transformar na mesma base? Vou transformar na base 10 também, tá?
Aqui, ó, eu tenho 100. 100 é 10 ao quadrado. Daí eu já joguei esse 10 ao quadrado lá para cima, ó. Quando eu joguei o 10 ao quadrado lá para cima, a gente sabe que quando a gente inverte aqui, eu troco o sinal do expoente. Então, esse 2 aqui era positivo, ele ficou negativo. Daí, olha o que eu fiz aqui. Já multipliquei aqui, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4x. E aqui, ó, era um número pequeno, certo? E quantos números depois da vírgula eu tenho? 4, então 10 na menos 4. Então, aqui, ó, ficou na mesma base. 10 e 10, cortei. Então, ficou 4x igual a menos 4. O menos 4 está multiplicando, passou dividindo. Menos com menos na divisão, mais. 4 dividido por 4, 1. Então, a solução dessa equação exponencial é 1, certo? Agora, a gente vai para número 20, certo? A 20, letra A, era bem fácil, ó. É uma equação exponencial, eu quero descobrir qual é o valor do x que satisfaz essa equação aqui. Então, ó, 2 elevado na x igual a 64. Bom, eu tenho que fatorar o 64 para transformar na base 2, para ficar igual. Se eu fatorar o 64, fui dividindo por 2, né? Eu cheguei que 64 é a mesma coisa que 2 na 6. Então, no lugar do 64, eu botei 2 na 6. Daí, cortei o 2, x é igual a 6. Essa é a mais fácil. Beleza? Então, na letra B, é um pouquinho mais complicado. Ah, eu tenho 0,5 e eu tenho 4. Como que eu vou transformar na mesma base? Eu vou transformar na base 2. Por quê? O 4 eu consigo transformar na base 2. No lugar do 4, eu boto 2 ao quadrado, né? E no 0,5, eu vou transformar 0,5 é a mesma coisa que meio. Então, eu botei um meio. Daí, eu consigo transformar tudo na base 2, ó. Por quê? Aqui eu transformei no lugar do 4, eu botei 2 ao quadrado. Daí, eu tenho que fazer o chuveirinho, porque aqui tem um expoente, certo? Daí, esse 2 aqui do quadrado, ó, ele vai multiplicar esses aqui. Então, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6x. E esse 2 aqui, ó, eu posso inverter aqui, ó. O 2 vai para cima e 1 para baixo. Se eu fizer essa inversão, eu troco o sinal do expoente aqui, que era mais x com menos x. Daí eu consigo cortar. Daí sobrou os expoentes. Daí eu joguei esse menos 6x para cá, ficou mais 6x. Né? O menos x, tudo de x para um lado, tudo de número para o outro. Devo um x, mas tenho 6x, ficou 5x. Mais 2, então ficou 5x igual a 2. Então, passei o 5 para o outro lado dividindo, ficou 2/5. Então, essa é a solução, certo? Ah, tem a C também aqui, peraí. Daí, a C, eu tenho essa equação exponencial, ó, o x está lá no expoente. Bom, e eu tenho que transformar aqui na mesma base. Ah, professora, como é que eu transformo na mesma base? Aqui, ó, eu transformei tudo na base 1/2. 1/2. Por quê? Eu fatorei o 128 e 128 é a mesma coisa que 2 na 7. Né? E aqui tem 1/2, ó. O que eu fiz? 2 na 7 e 1 na 7, então eu transformei aqui, ó. Botei tudo no expoente 7. Peguei 1/2 e elevei na 7. Por quê? Porque se eu pegar 1 e elevar na 7 dá 1. 2 na 7 dá 128. E aqui eu tirei da raiz, ó. Se eu tirar da raiz, como é que eu faço para tirar da raiz, ó? Aqui não tem 2? Para mim tirar da raiz, eu passo esse 2 aqui para baixo do expoente x aqui, ó. Daí eu tiro da raiz. Então, aqui ficou 1/2 e aqui 1/2. A base é igual? É igual. Então, eu posso cortar a base. Então, ficou x sobre 2 igual a 7. Bom, eu quero descobrir o valor do x. O que o 2 está fazendo com o x? Está dividindo. Eu quero descobrir só o x. Se ele está dividindo, ele passa para o outro lado fazendo o quê? Multiplicando. Então, ó, ele passou multiplicando 7. 2 vezes 7, 14. Então, a solução dessa equação aqui é 14. Agora, a letra D da 20. A D é essa daqui, ó. Eu tenho essa equação exponencial.
que eu fiz? Eu fatorei o 729 para transformar aqui na base 1/3, certo? Quem transformou na base 3, daí inverteu aqui, também dá, tá? Ó, eu fatorei o 729 e eu descobri que é 3/6. Então, no lugar do 1 sobre 729, eu troquei para 1/3. E daí eu levei na 6, certo? Daí ficou na mesma base, 1/3, cortei. Então, ó, ficou x² menos 10 igual a 6. Isso aqui eu já percebi que vai dar uma equação do segundo grau incompleta, né? Porque não tem o b, ó. Isso aqui não tem o valor do b. Então, eu vou pegar o menos 10 e passar para cá somando. Então, ficou x² igual a 16. Então, o quadrado eu posso passar para cá em forma de raiz. Ficou x igual a mais ou menos a raiz de 16. E a gente sabe que a raiz quadrada de 16 é 4. Então, a solução dessa equação é mais ou menos 4. Ou seja, menos 4 e mais 4. Daí, a gente precisa utilizar o artifício. Por quê? Eu tenho aqui, ó, multiplicações, soma. Eu não vou conseguir isolar para mim poder transformar na mesma base para mim poder cortar aqui. Então, ó, eu vou pegar aqui esse 3x e aqui também eu tenho 3 elevado na x. No lugar do 3 elevado na x, eu vou trocar por m. Então, 3 elevado na x eu troco por m. Utilizei um artifício. Então, ó, aqui eu substituí, né? Então, vai ficar 3 na x ao quadrado, porque aqui estava 2x, então é a mesma coisa que ao quadrado aqui, né? Só troquei de lugar aqui os expoentes. E no lugar de onde tem 3 na x, eu vou botar m. Então, ó, ficou 3m ao quadrado menos 4m igual a menos 1. Então, eu descobri que isso aqui deu uma equação do segundo grau, né? Eu vou igualar a zero para dar uma equação, vai dar uma equação do segundo grau completa. Ficou 3m ao quadrado menos 4m e passei o 1 para cá, ficou mais 1 igual a zero. Então, o valor do A da equação do segundo grau aqui é 3, do B é menos 4, do C é 1. Só, vocês podem resolver, essa daqui eu resolvi por Bhaskara, ó. Então, ó, descobri o delta, né? B ao quadrado, menos 4, A6, isso aqui vocês sabem resolver. Descobri o delta que deu 4. Daí, professora, tô resolvendo essa equação que é o m, né? Tá, a incógnita aqui dessa equação do segundo grau é m. Então, aqui é o m que eu tô descobrindo, ó. Então, daí joguei m é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Daí descobri quem é o m, uma linha, e o m, duas linhas. Então, acabei descobrindo que é 1 e 1/3. Isso aqui vocês descobrem através do Bhaskara, né? Da equação do segundo grau. E daí, mas não é isso que eu quero descobrir. Na equação inicial, eu quero descobrir o x da equação exponencial, né? Então, eu volto lá no meu artifício, que 3 elevado na x é igual a m. Bom, o primeiro valor de m que eu encontrei é 1. Então, descubra que no lugar do m eu coloco 1. Então, ficou 3 na x igual a 1. Então isso aqui é uma equação exponencial. Como que eu vou transformar para ficar na mesma base? Para dar 1 aqui, ó, eu tenho que trocar por 3 na zero, porque 3 elevado a zero dá 1. Daí sim eu consigo cortar. Significa o quê? Que o meu x é igual a zero. Então, uma das soluções é zero, certo? O outro valor que eu encontrei para m é 1/3. Então, ficou 3 elevado na x é igual a 1/3. Vou inverter para ficar na mesma base. Quando eu fiz a inversão, eu vou trocar o sinal do expoente. Então, joguei lá para cima, ficou negativo. Daí eu corto, ficou x igual a menos 1. Então, a solução dessa equação aqui é menos 1 e 0. Agora, a gente tem a f. A f é bem parecida, tá? Eu vou ter que trocar aqui, ó, 11 elevado na x por m, tá? Então, eu troquei.
Aonde tem 11 elevado na x, eu vou botar m. Daí ficou m ao quadrado mais 2m igual a 3. Daí joguei aqui, deu uma equação do segundo grau completa. E essa daqui eu vou resolver por soma e produto, tá? Então, o valor do A é 1, do B é 3... Opa, do A é 1, do B é 2 e do C é menos 3. Bom, numa equação, para mim resolver por soma e produto, ó, a soma das raízes dá menos B sobre A. O B não é 2, então menos 2. Sobre o A, que é 1, dividir por 1 não faz diferença. Então, que números que eu vou somar que vai dar menos 2? E que eu vou multiplicar eles, que dá C sobre A. O C é menos 3, sobre o A, que é 1, então tem que dar menos 3. Então, que números que eu multiplico que dá menos 3? E que eu somo eles, que dá menos 2. Tem que acontecer a mesma coisa, então tem que pensar. Sempre mais fácil a gente pensar pela multiplicação. Que número que eu vou multiplicar que dá menos 3 e que eu vou juntar eles que vai dar menos 2. Então, aqui é o menos 3 e 1. Tá? Então, eu descobri os valores de m. Então, m igual a menos 3 e m igual a 1. Mas não é o m que eu quero o valor do x. Então, tem que voltar lá no artifício que eu usei, ó. Que 11x igual a m. Então, um dos primeiros valores que eu encontrei, o primeiro valor que eu encontrei para m é igual a menos 3. Então, 11x igual a menos 3. Isso aqui não vai ter como eu transformar na mesma base. Então, não existe, esse valor aqui não tem, né? Então, agora, o outro valor é igual a 1. Então, 11 elevado na x igual a 1. Bom, para transformar na mesma base, eu posso dizer que 1 é a mesma coisa que 11 na 0. Né? Então, eu corto e corto, significa que x igual a 0. Então, a solução dessa equação aqui é 0.